Indo para Marcos, a antiga tradição é unânime em afirmar que o autor desse evangelho foi João Marcos, seguidor próximo de Pedro, aquele mesmo Marcos que foi companheiro de Paulo e Barnabé em sua viagem missionária. Marcos teria sido intérprete de Pedro. Ele não fez parte do grupo dos 12, nem dos 70, mas foi um homem apaixonado por Jesus. Em que relações ele estava com os discípulos durante a vida de Cristo, não temos meios de saber. Quaisquer que fossem as suas relações com a igreja naquele tempo, pela descrição dada acima, não se pode duvidar que depois ele tenha se tornado um amigo íntimo e companheiro dos apóstolos, e que teve muita oportunidade de aprender com eles grandiosos ensinamentos sobre a verdade. A tradição diz que ele escreveu seu evangelho sob a imediata supervisão de Pedro. O teólogo e apologista Justino, o mártir, chama o evangelho de Marcos de o evangelho de Pedro. Alguns comentaristas supõem achar as referências desse fato em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. A evidência é certamente a favor de Pedro ter tido a supervisão da redação do 2º Evangelho. Nesse Evangelho, raro é o ato ou palavra de Cristo relatados a que Pedro não estivesse presente. Aqueles acontecimentos da vida do Salvador que mais profunda impressão deveriam ter causado em Pedro são narrados minuciosamente. Muitas coisas em abono de Pedro, mencionadas pelos outros evangelistas, são omitidas por Marcos, enquanto que as faltas de Pedro são descritas por extenso. Então, observe bem que uma das marcas autoritativas das obras do Novo Testamento tem a ver com quem escreve. Ou seja, são pessoas que andaram diretamente com Jesus, são pessoas que estão sob a autoridade de pessoas que andaram diretamente com Jesus, porque se não for assim, hoje você, eu, podemos chegar a escrever e dar continuidade ao cânon. Então a ideia é da gente pegar a gente o mais próxima possível, né, de Jesus, para que essas pessoas, como testemunhas oculares, elas estejam mais próximas aos fatos, certo? Essa é a intenção. E com relação à data em que Marcos escreveu o seu evangelho, as opiniões diferem tanto que se torna difícil chegar a uma conclusão. Se Pedro supervisionou a sua redação, devemos colocá-la por volta de 64 a 70 depois de Cristo, pois foi mais ou menos entre essas datas que Pedro morreu. Então, a gente observa aqui, enquanto Mateus escreve para judeus, por sua vez, o grande propósito de Marcos foi dirigir-se aos gentios. Aí eu vou pegar um exemplo simples aqui. Vamos supor que nós venhamos fazer um culto no lar. Se eu vou fazer um culto no lar, né, de uma pessoa do nível do irmão Diamantino Neves, se não tiver ninguém para tocar, se não tiver violão, se não tiver ministério de louvor, né, porque a gente assim, na maioria das igrejas por aí, a gente só tem gente para tocar domingo à noite. Aí o que acontece? Na casa do vozinho, né, se o vozinho não faz uma sopa, então aí que fica mais difícil ainda. E aí nesse caso, caramba, e agora? Não tem ninguém, só tem eu, o irmão Neves, né, tal, aquela coisa todinha. A gente abre o cantor cristão, começa a cantar hino, ele vai ficar feliz da vida e foi uma bênção. Agora, se eu vou à casa do moço que visitou o culto no domingo passado, que nunca entrou num templo, eu vou puxar Regis da Nésia. Entra na minha casa, entra na minha vida. Porque se eu começar, meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal, o cabal já vai ficar na cabeça dele. O que é cabal? Acabou, ele não vai escutar mais nada, porque o cabal vai ficar ali. Imagina como é que eu vou
o camarada que nunca entrou num culto se dá vida às vagas procelosas são. Entende? Se eu vou cantar, né, com o irmão Neves, é uma festa. Irmão Neves vai lembrar do tempo que amarrava cachorro com linguiça, vai ser uma paz. Agora, quando eu cantar, na cabeça daquele cara, vaga é estacionamento, ele não vai entender que vagas são ondas. Procela, então, quem fala procela? Ninguém fala procela. Então você percebe que Mateus, né? E antes que alguém pense que eu estou falando mal do cantor cristão, não estou. O que eu estou dizendo aqui, não, hoje em dia tem que desenhar. Eu pensava que tinha ódio na internet. Não, que tem a falta de interpretação de texto. Então, o que acontece é que assim, a gente verifica que Mateus está se dirigindo a um público. Então ele vai e cita um monte, porque o profeta, porque não sei quem, porque de acordo com Moisés e tal, porque aquela gente sabe do que ele está falando. Marcos está se dirigindo a um povo que ignora determinadas informações. Aí, digamos, claro, se você me perguntar, peraí, como Zaqueu, eu quero subir só para te ver, olhar para ti e chamar a tua atenção para mim. Bem, que eu saiba, Mateus queria ver Jesus porque tinha baixa estatura. E não meio que assim, Jesus vai olhar para mim e vai me chamar para a gente tomar um café. Eu não acho que Zaqueu estava pensando num negócio desse. O poeta pode achar isso e escrever, mas daí a ser revelação, mensagem, porque o papel da música na igreja não é entreter, é ensinar, né? Por exemplo, com todo respeito para quem gosta, né? Tem uma música do David Keelan que assim, eu gosto demais, né? Em que no refrão David Keelan fala: Jesus vem dançar. Eu canto essa música em casa, mas pedagogicamente eu não uso. Por quê? Porque eu não sei até que ponto essa ideia do dançar com Jesus tem a ver com a catequese do novo crente. Eu estou dizendo que é certo ou que é errado? Não. Eu estou dizendo que assim, a música na igreja é para instruir o cara a ser parecido com Jesus e não especular se ele dança ou não dança, se Jesus dança ou não dança. E se Jesus dança, como é que Jesus dança? Olha aí. Entende? Assim, vai que Jesus dança, mas eu não estou entrando nesse mérito. Por quê? Porque o meu papel é ensinar o que a Bíblia diz. Amém. Entendeu? Conjectura, a gente faz, a gente discute, debate e tal, aquele negócio todinho. Mas assim, o que eu e você precisamos para ser parecido com Jesus é a revelação. Amém. Revelação. Se não é revelação, é opinião. Se é opinião, pode ir para qualquer outro lugar, menos para o culto. Para o culto é revelação. Entende? E aí nesse caso, você observa que assim, eu tenho toda essa ideia do Regis Danese, mas ainda assim eu prefiro cantar o Regis Danese para o novo convertido do que cantar o modo cabal, do que cantar as vagas procelosas. Não porque a mensagem do hino não tenha seu valor, tem. A não ser que a pregação no culto no lar seja uma pregação dentro daquele texto do hino, porque houve um tempo que as pessoas usavam as estrofes do hino, inclusive, né, para dar estudo, para explicar, para pregar. Houve um tempo que era assim, beleza, mas hoje em dia não é mais assim. A maioria das pessoas pega e canta, e às vezes o próprio regente não sabe o significado da palavra. Se você perguntar para ele, tio, o que significa procela? Ele não sabe. Mas ele insiste em cantar, mesmo sem saber o que está cantando. Entende? Na igreja é bacana, porque se o cara for curioso igual a mim, ele vai para o dicionário. Agora no culto no lar, o cara já não quer nem o culto. Ele está no culto porque a mulher dele que é crente insistiu para ter o culto. Aí vem uma palavra que ele não entende, aí que ele desliga mesmo. Na época da tela do celular, cabal, oxe, já tem que ler, já tô injuriado. Ainda vou ler palavra difícil. E o pior, a palavra difícil que nem o pastor, nem o dirigente está explicando. Esse negócio de igreja é muito chato. Eu e cada um, o programa do Faustão é mais fácil. Percebe a situação? Não é se o Faustão é bom e o culto é ruim. A questão é a linguagem. Lembra daquilo que eu falei agora há pouco? Do mecanismo de memória das igrejas históricas? O texto. E o mecanismo de memória das igrejas neopentecostais? O audiovisual. A questão não é o conteúdo, é o formato. Então, pior que era para eu falar do evangelho, acabei falando de linguagem aqui, né? Desculpa, gente. Mas aí, nesse caso,
a gente observa, né, que há essa diferença, né, em que Marcos se dirige aos gentios. Daí o motivo de ele ter omitido toda a notícia genealógica da descendência do Senhor. Tem até crente que na hora da leitura toda da Bíblia pula genealogia. Se você pulou genealogia, desculpe informar, você não leu a Bíblia toda. É chato? Eu sei que é chato, mas para dizer que leu a Bíblia toda, tem que ler genealogia, né? Por exemplo, Crônicas então, que é uma delícia. Você fica 9 capítulos lendo, o que alivia um pouquinho de Jabez, mas a história de Jabez é pequenininha, que eu não sei como é que o autor do livro, a oração de Jabez, ganhou dinheiro vendendo aquele livro, rapaz. Oh meu Deus, me dá uma orientação dessa, porque um textozinho de nada o cara fez um livro. Mas vamos voltar para cá, desculpa o desabafo. E aí, nesse caso, né, a gente observa que assim, Marcos evita fazer citações frequentes no Antigo Testamento, né? O mesmo fato explica o acréscimo de interpretações a termos hebraicos. Então, está até a referência aqui, Marcos 7, versículos 11 e versículo 34. Assim como explicações de hábitos judaicos, né? Ainda no capítulo 7, versículos 18, 14, né? Versículo 18, Marcos 14, versículo 12 e Marcos 15, versículo 42, em que, por exemplo, você vai ver que a ideia é, eu estou contando e explicando o que significa. Por quê? Pela pressuposição ou presunção da ignorância do leitor. O leitor não é obrigado a saber isso. É como eu falei agora há pouco. Se a gente pega, né, o hino, né, em que você está falando sobre Jesus ter pagado o preço de uma forma definitiva, espera-se que o irmão que frequenta culto batista, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, espera-se que ele saiba, né, que Jesus pagou de modo cabal. Espera-se que ele saiba. Espera-se que o regente explique. Espera-se que o ministro de música ensine. Espera-se que o pastor pregue. Agora, não dá para você esperar isso do culto no lar, da casa do marido não crente da irmã Doquinha. Aí já não dá. Entendeu? Então, quem é o seu público? Para quem você está pregando? Você está cantando na praça? Ou você está cantando num congresso jovem? Ou você está cantando para a terceira idade? Porque o seu público vai ter a ver, vai de alguma forma instruir você sobre a linguagem. É como eu conversei com meu filho. Ontem minha esposa chegou para mim e falou assim: seu filho estava na rua falando para mim, papai disse que comer muito doce não é bom para a saúde. Eu falei, glória a Deus. Tem filho que guarda o pai chamando de burro. O meu filho guarda que comer muito doce faz mal para a saúde. Amém. Eu espero que se fique inculcado na cabeça dele. Espero mesmo. Vai ficar. Entende? Porque é o seguinte, se ele está conversando com a mãe, o negócio que eu conversei com ele quando eu o busquei na escola, e eu nem lembro quando foi no mês passado que eu busquei meu filho na escola. Agora tem 5 anos, um negócio de um mês, ele lembra que estava conversando com a mãe. Eu falei, glória a Jesus. Agora, eu estava conversando com ele, não dava para falar de diabetes tipo 1, diabetes de tipo 2, resistência, insulina, não dava para conversar isso com ele, mas dava para dizer o seguinte: ó, filho, tem gente até que morre porque se enche de doce, entende? Não, eu conheço história de crente. O indivíduo, ele fugia de casa para comprar sonhos na padaria. Um dia deu ruim, deu para entender? Era crente, homem de Deus, foi para o céu, mas foi mais cedo. Não sei se dá para entender. Aí nesse, não bota na conta de Jesus. Não bota na conta de Jesus, né? Porque geralmente, por que meu Deus? Porque meu Deus não. Então nesse caso, a gente percebe que ele está escrevendo entre gentios e para gentios, né? Em que ele está demonstrando, né, a pessoa e o caráter de Jesus como filho de Deus. Eu lembro que quando eu era seminarista, uma irmã da minha igreja ficou chateada comigo, porque eu não abri a Bíblia nenhuma vez para falar com o marido dela, que era um bandista. E aí eu estava falando com ela, eu falei, mas olha só, o seu marido, ele não estava conversando comigo numa perspectiva de interpretar texto bíblico. Ele não via a Bíblia, né, como palavra de Deus como eu vejo. O que eu estava falando para ele era sobre princípios bíblicos e valores cristãos. Eu sabia que eu estava usando Bíblia.
Agora, eu não precisava necessariamente ficar assim aqui, porque de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 12, você falar isso para um cara que nunca leu Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 12, você não disse nada, absolutamente nada. E diga-se de passagem, peço desculpas a vocês, mas eu como pastor, eu conheço um pouco de crente. Se você não assistiu, quem está com caneta, anota aí, Demônios do Templo. É um filme muito antigo, os demônios são tudo vermelhinho, né? É mó barato que é um filme de comédia, não tem como ficar com medo não, para quem tem medo, né, de ver demônio, né? Não tem como ficar com medo, é uma comédia, entendeu? E o que acontece? É mó barato por quê? Porque os demônios eles atuam na igreja e os crentes citam versículo bíblico, sabe, de um modo magistral, sabe, o versículo sai assim na ponta da língua, mas não aplicam nada, entendeu? Então, na minha vivência pastoral, você citar versículo bíblico para mim não diz nada. Não diz nada. Desculpa se eu te choco com isso, entendeu? A questão é como você aplica isso daí, né, no seu dia a dia. E eu tentei passar isso para ela, só que ela não entendeu. E aí, né, comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. Nesse caso, eu acho que deve ter esse filme no YouTube sim. Eu acho que deve ter. E aí, voltando para cá, né, a autoria e a autenticidade de Marcos estão suficientemente confirmadas pelo testemunho dos escritores primitivos. Se excetuarmos o Evangelho de João, Marcos é o que mais se aproxima da pessoa de Jesus e das cenas que descreve. Apresenta-nos como em um painel, não tão somente as palavras dos trabalhos do Senhor, mas seu próprio olhar e gestos. E aí você percebe que Marcos, você vai ver que é um evangelho curto, é um texto curto. Mateus é longo, porque o judeu, até na oração, o judeu demora. Então você percebe que assim, é como, digamos, eu sou uma pessoa que eu demoro pregando, entende? Assim, se você deixar, eu prego 1 hora, eu prego até 1h30, sem dificuldade nenhuma. Agora, se eu for numa capela de cemitério, ou se eu de repente estiver pregando numa praça, você vai ver que eu falo em 15 minutos, ou talvez até menos, dependendo da situação, até em 7 minutos eu estou pregando. Por quê? É um outro público. Porque na minha cabeça eu não consigo entender um cara que só vem uma vez na semana e ele quer ouvir 25 minutos de pregação. Eu não consigo entender. Respeito, mas não consigo entender, né? Claro que a gente tem que se adaptar, né? Porque senão a gente perde o cara que não é crente, que está na membresia da igreja. Mas agora, eu não sei se dá para perceber que assim, espera-se do cara da igreja que ele tenha desejo em ouvir o texto bíblico, em aprender sobre o texto bíblico, em anotar o que ele ouviu, em discutir sobre aquele assunto no grupo de WhatsApp da igreja, em vez de falar sobre que mataram mais um. Já viu? Às vezes o grupo da igreja está parado, aí passa o caveirão, pronto, o grupo começa a bombar. Não vou entender? Eu não consigo entender isso. Ninguém lembra de nada do culto. Agora passou o caveirão, tá sabendo? Escutou? Mais um. Percebe? Então, assim, quando você está falando com um público que não é aquele público religioso, você traz uma coisa mais sintética, porque é alguém que não está familiarizado com aquilo. Quando você está falando com um público religioso, você pressupõe que aquela gente tem interesse. Pode até não ter, mas você pressupõe que tem, né? Então é que nem, por exemplo, quando eu vou treinar na academia, eu vou sem celular. Eu vou lá, faço meu treino e volto para casa. Tem um pessoal que, tênisinho, meiazinha, roupa animada, eu pego aqui, tem, tá boa, vai, entende? É meia preta, short preto, camisa preta, o que vier eu tô indo, né? Então, assim, agora, tem aquele pessoal que vai todo alinhado, todo arrumadinho, aquele negócio todo, pá, aí fica, pá, aí pega um peso maior para tirar a foto, depois, né, usa o menor mesmo de todo dia. Então o que acontece? Assim, tem gente que fica nisso. Malhar bom nada, entende? Só joga pra galera. É que nem aquela pessoa que quer ficar postando assim, tá a Bíblia, a xícara de café, meu momento com Deus. Assim, pode ser? Claro, eu não vou dizer que a pessoa está mentindo, mas é o seguinte, fazer publicidade é mole. A gente tem que ir propaganda eleitoral, né? Eu particularmente sou contra a propaganda eleitoral. Tinha que ter proposta mesmo, sem marketing.
Olha, eu quero fazer isso, fazer aquilo, a minha história é essa, assim como eu fiz aquilo, eu vou fazer não sei o que lá e tal. Agora, com marketing, você compra qualquer coisa. Já viu? É aquele negócio, aquela roupa que não cai bem em você, na propaganda parece que vai ficar maravilhosa. Deu para entender? A propaganda do carro não tem engarrafamento. Então, propaganda, a eleitoral gratuita, então imagina, né? Aquele cara que se importa muito com a gente, que vai nos defender, né? Tá lá porque eu vou mudar a sua vida. Vai vendo, Brasil. Entende como é que é o negócio? Aí assim, a gente precisa observar que quem tem realmente interesse está comprometido. Quem não tem interesse, você tem que fazer igual Deus fez com Moisés. Você faz uma sarça pegar fogo. Aí Moisés, que negócio é esse? Deus pegou a atenção de Moisés, aí Deus começa a falar. Então você percebe que Marcos tem essa sensibilidade. Mateus já não tem essa preocupação, por quê? Ele está mandando um texto para a gente que se debruça, para a gente que lê a Torá, para a gente que fica um tempão. Então é outra situação. Marcos não, né? E aí nisso, deixa eu ver aqui, Marcos descreve como Jesus olhou compassivo para seus discípulos e como, com um olhar penetrante, informou-se da mulher que lhe tocara as vestes. Marcos 5, versículo 32, como na ocasião da cura do surdo-mudo, levantou os olhos ao céu e deu um suspiro. Capítulo 7, versículo 34, e com a perversidade dos fariseus, lhe arrancou do íntimo do coração um suspiro. Capítulo 8, versículo 12. Por vezes, Marcos reproduz as próprias palavras do Salvador, quando este operava grandes maravilhas, como Talita Cumi, capítulo 5, versículo 41, e Efatá, capítulo 7, versículo 34. As narrações são notáveis por introduzirem pequenos incidentes que não poderiam vir ao nosso conhecimento, direto ou indiretamente, senão por testemunhas oculares, as quais pintam a naturalidade, bem como a vivacidade da descrição. Gente, só uma coisa aqui, falta 5? Beleza. Aí nesse caso, a gente tem, né, essa situação, né, em que Marcos ele trata, né, de uma realidade em que tanto ele sintetiza a vida e obra de Jesus, quanto ele, além de sintetizar, ele dá detalhes. Então eu não sei se dá para perceber que assim, ele faz com que, como digamos, em vez de ser um texto de blog, ele transforma tudo aquilo num tweet pequenininho, né? Traduzindo, né? O blog é aquele site onde a pessoa escreve um texto com 3 páginas, digamos, e o Twitter é um site de rede social em que você escreve coisa de 144 caracteres mais ou menos, né? Ou 144 digitações que você faça, algo mais ou menos assim. Aí você observe bem o que eu fiz agora. Eu falei de blog, falei de Twitter, e eu disse o que era o blog e disse o que era o Twitter. Marcos tem essa preocupação. Se eu estivesse me dirigindo a um público de 14 anos, por exemplo, eu não pararia para explicar. Deu para entender? É como se eu for falar de rádio vitrola para a maioria dos que estão aqui, né, eu não teria dificuldade. Mas agora, se eu for falar de rádio vitrola para uma classe de adolescentes, eu vou ter que pegar uma foto, eu vou pedir para eles irem no Google. Por quê? Não é uma coisa simples. Deu para entender? Não dá para falar de televisão de tubo transistorizada, né, no culto infantil sem explicar. Então é isso que você percebe, né? A gente no próximo encontro vai falar sobre Lucas e João. Vamos parar aqui em Marcos. E aí eu não sei se você observa que assim, de acordo com o público, há uma intencionalidade, e isso não faz com que haja uma mentira, só é uma diferença de perspectiva. É como uma reunião de família, todo mundo foi lá no jantar da família do Natal,
né? E, por exemplo, geralmente a família, quando é muito unida, ela é também muito oriçada, né? E briga por qualquer razão e acaba pedindo perdão. E aí, nessa situação, por exemplo, a família da minha esposa tem grupo no WhatsApp e a minha família também tem. Na dela, o pessoal sai, alguém coloca de novo, sai de novo, se desentende, coloca meme, problema de política e não sei o que lá, e é mais ou menos assim. A minha, todo mundo vai lá, posta um link, ninguém fala nada, entende? Daqui a pouco fulano saiu, diz que não quer voltar e pronto, e a gente se vê a cada enterro, tranquilo. Ou seja, a gente não se aborrece, porque a gente não está próximo, entende? Agora, a dela, o pessoal se aborrece com frequência. Por quê? O agregar e o agredir, parece que, né, pelo mesmo radical, está aí. Então, eu não sei se dá para observar que, assim, da mesma forma tem a ver com os evangelhos, né? Em que, assim, está todo mundo ali, mas cada um tem um olhar, cada um tem uma perspectiva. E isso deve ajudar a gente, inclusive, na hora de ou trazer o texto, ou comentar sobre uma reunião de liderança e tudo tal. Não é que fulano mentiu, é questão do olhar do fulano. É como, por exemplo, esse período de política. Quem é pró-governo tem um posicionamento, quem é oposição tem um outro posicionamento, e o fato é o mesmo, entende? É que nem, por exemplo, jogo do Flamengo. Eu converso às vezes com alguns colegas: cara, se você é do Rio de Janeiro, por que você não trouxe pelo Flamengo? Não, hoje eu sou São Paulo. Ou seja, é uma perspectiva diferente. Apesar de ser tudo Rio de Janeiro, é uma perspectiva diferente. E eu não sou flamenguista. Então, gente, nós fechamos aqui deixando claro, né, que assim, há essa preocupação, né, e a gente verifica, né, a riqueza dos detalhes, né, como Jesus dormindo numa almofada em Marcos 4,38, a filha de Jairo, né, começa a andar, o detalhe que ela tinha 12 anos, capítulo 5, versículo 42, a questão de Jesus dar de comer, né, sentando o povo na relva verde, capítulo 6, versículo 39 e 40. Aqui em Marcos, né, ele que nos diz que Jesus era um carpinteiro, capítulo 6, versículo 3, que demonstrou amor ao homem que indagou como obter a vida eterna, capítulo 10, versículo 21, que a mulher cuja filha Jesus curou era Sírio-Fenícia, capítulo 7, 26, e Bartimeu era o nome do cego que clamou a Jesus que tivesse misericórdia dele, capítulo 10, versículo 46. Porém, a mais notável de todas as suas descrições é a do endemoniado gadareno, capítulo 5, versículos 1 a 20. Então, a gente fecha aqui, né, e depois eu devo passar alguns trechos, né, para vocês, até pela preocupação de alguns irmãos em relação à avaliação. Mas eu queria deixar claro que, assim, a avaliação na cabeça da gente, quando a gente estava na época da escola, mostrava muitas vezes aquilo que a gente não conseguia. Mas a gente pode, por exemplo, encarar a avaliação como um retorno do nosso desenvolvimento, e não necessariamente como algo negativo, né? A avaliação para dizer o seguinte: opa, eu preciso visitar isso aqui de novo, eu preciso ler isso aqui de novo, porque senão a avaliação pode virar um fantasma e a gente ficar com medo dela, né? A avaliação é tipo o meu Espírito Santo particular. Meu Espírito Santo particular se chama Gisélia, tá bom? Se ela estivesse aqui, na volta para casa, ela já ia estar conversando comigo sobre a minha aula, e tudo aquilo, né, que o pastor Marcos não falou para mim, ela falaria. Deu para entender? E isso não é ruim, porque é um jeito de eu me ver com um outro olhar, tá bom? Mas ainda assim eu vou passar, né, uma dica para vocês de algumas coisas que a gente vai ter na avaliação. Mas a melhor dica é o quê? Vocês podem assistir de novo, e não precisa ficar olhando para minha cara na hora de passar o vídeo. Bota o vídeo para tocar enquanto lava uma louça, enquanto varre uma casa. Ah, mas eu sou homem, varre a casa também, lava a louça também, não vai morrer por causa disso. Gente, eu encerrei aqui, né, e tomara que os homens aqui não lutem com Kung Fu. Obrigado, pastor.